Olá, meus irmãos e amigos. Estamos meditando sobre o livro dos Salmos. Estamos hoje dando sequência nessa leitura, nessa reflexão, e já vamos para o Salmo número 56. Cada salmo tem como se fosse uma identidade. Eu poderia dizer que cada salmo tem o seu DNA. Embora existem salmos escritos por uma só pessoa, como Davi, que escreveu 73, outros salmistas escreveram talvez um só, e é engraçado, há salmos chamados de anônimos, uma vez que não fora identificado o seu escritor, o seu autor. Mas embora com identidade reconhecida ou sem autoria definida, cada salmo tem uma particularidade, tem uma mensagem muito direta, tem uma mensagem específica. E isso que é maravilhoso. E mais ainda, sendo a palavra do Senhor para a sua, para a minha, para a nossa vida, nós podemos então entender o que Deus quer falar para você, para mim, para todos nós. É como se pudéssemos aplicar a palavra de Deus, e de fato assim devemos fazer, em todos os aspectos da nossa vida. Deus, que é o autor da sua palavra, escritores foram aqueles que a registraram com nome, em alguns casos, com data, com circunstância. Por trás dessa autoria individualizada, reconhecida, identificada, existe a mão do próprio Senhor. 1 Pedro fala sobre isso, que o Espírito Santo levou homens a escreverem a palavra de Deus. Então, mais do que a simples experiência de uma pessoa, temos que olhar e ter uma visão maior do Salmo ou de qualquer outra passagem bíblica. Ou seja, quando você ler um texto bíblico, faça aquelas perguntas chamadas investigativas. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? De que forma? Com que propósito? São aquelas perguntas que um repórter investigativo faz diante de um fato. Quem, quando, por quê, para quê, etc, etc. Mas não só no aspecto histórico, não só no aspecto cultural, a linguística, a forma de escrever, o estilo literário de cada escritor. Procure, acima disso, fazer aquela pergunta: o que Deus quer falar ao meu coração? Esse é o ponto importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E comparada com outros livros, ela passa por esse mesmo crivo, por essa mesma pesquisa arqueológica, histórica, literária e assim por diante. Mas acima dessas condições em que qualquer escrito venha a ser observado, a Bíblia tem suas peculiaridades. E uma delas, a mais importante, é Deus fala. Deus fala pela palavra dele. E é interessante que os livros históricos de outras ciências, como matemática, física, etc., passam por processos de atualização e, naturalmente, dados, números e fatos são atualizados. Por exemplo, o mapa do Brasil de 40 anos atrás, com certeza ficou obsoleto, porque muita coisa mudou de lá para cá. Então, assim a ciência, assim são a própria tecnologia. Quantos aparelhos ficam obsoletos? Antigamente, os aparelhos eletrônicos duravam ou só eram alterados, modificados depois de muito tempo. Hoje, em 6 meses, um aparelho já fica obsoleto. Por quê? A tecnologia avança, como diz lá Daniel capítulo 12, o conhecimento humano, a ciência vai avançar. O conhecimento humano vai se expandir, disse lá Deus para o profeta Daniel através do seu anjo. Porém, a Bíblia não. A Bíblia nunca será atualizada, nunca será alterada, nunca passará por uma reforma. Ela pode ter alteração quanto à linguagem. Por exemplo, tem um hino do cantor cristão que é o seguinte: se da vida as vagas procelosas são. Se alguém ouve essa frase hoje, se da vida as vagas procelosas são,
ficará se perguntando o que são vagas e o que são procelosas. E aí pegaram-se, os estudiosos pegaram o cantor cristão e fizeram uma atualização, colocando: se da vida as ondas agitadas são. Ficou melhor. Então, a atualização pela qual a Bíblia passa é simplesmente de alterar ou modificar uma palavra que perdeu o seu sentido, o seu significado para a geração de hoje, e então busca-se uma palavra para a geração de hoje que tem o mesmo sentido, que tem o mesmo significado, a mesma relevância e importância de épocas atrás. Por exemplo, quando o profeta Jeremias diz, lá em Lamentações, o Senhor é o meu quinhão, talvez alguém se fale, o que é quinhão? Aí é pinhão? Não, quinhão não é pinhão. Quinhão, aí vem uma atualização. Porção, mas talvez não ajude. Aí vem sorte, talvez não ajude. Então vem herança. Agora sim, quinhão tem a ver com herança, um lote, pedaço de terra. Então esse é o sentido da atualização. A Bíblia passa por esse processo de atualização. O que é um côvado? O côvado é uma distância, média do cotovelo ao dedo médio da mão, ou seja, uma distância de 45 centímetros, e varia de 45 para 55 centímetros. Então, são essas as modificações. Agora, quanto ao significado, quanto à mensagem, é a mesma. Então, os salmos passam por esse crivo, passam por esse critério de observação, de questionamento, de será quem falou, por que falou, etc. O Salmo 56, que é o salmo que agora a gente vai meditar, é um salmo que apresenta algumas particularidades. Também o seu autor é o próprio rei Davi, e eu vou ler aqui no original o título desse salmo. Salmo 56 diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Poema, aí diz o texto, epigráfico corrigindo, poema epigráfico davídico, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Só para contextualizar, esse salmo foi escrito por Davi quando, num ato de desespero, ele fugiu para a terra dos seus inimigos. Olha só, Saul o perseguia, Saul desejava a morte e destruição dele. Então, para escapar das mãos de Saul, Davi, num ato de desespero, fez algo impensável. O que ele fez? Ele foi para a terra de Gate. E você tem ideia de que região é aquela? Gate, segundo os historiadores de 1 Samuel capítulo 22, como 1 Samuel capítulo 16, ou melhor, 17, Gate era a terra de Golias. Golias foi aquele gigante de quase 3 metros de altura que foi derrotado por Davi com uma funda e uma pedra. Então, para escapar da morte, para escapar da violência e do desejo de morte que Saul realmente havia declarado, Davi, num ato de desespero, vai para a terra dos filisteus, a terra dos seus inimigos, para a terra de Gate, buscando ali refúgio, proteção, ou ao menos uma condição de sobrevida. Só que ali, na terra de Gate, ele é reconhecido, ele é denunciado, porque as pessoas dizem, ué, não está Davi aqui, aquele que matou Golias? Como é que... Eu fico imaginando aqueles moradores, como é que ele tem essa coragem, essa ousadia de vir para cá, de se colocar no meio daqueles que são seus inimigos? Tem hora que a gente faz coisas que em outra ocasião nós não faríamos, se não fosse um desespero. Bom, então você vê que o Salmo apresenta Davi em aperto dos dois lados. Os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, melhor dizendo, os seus concidadãos desejavam a morte, o próprio rei Saul, e agora está numa terra de inimigos que também o denunciam e desejam a sua morte, ele tem que escapar. Então o que ele diz no Salmo 56? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Claro, Davi estava numa região onde ele estava sendo ali denunciado, sendo ali acusado, reconhecido, e naturalmente que aquelas pessoas viam em Davi não só um ato, na atitude dele, um ato de desatino, um ato de provocação, um ato de ofensa. Como assim ele vem para cá
para o lugar onde para uma terra que ele realmente nos envergonhou, derrotando o nosso campeão Golias. Por outro lado, ele sabia que Saul estava no seu encalço. Então ele estava vivendo um momento de grande aperto, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Palavras assim que temos que entender no campo psicológico. Homens que me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Então Davi estava acuado. Davi estava sendo vigiado. Davi estava sendo observado. Davi estava sendo alvo de olhares não de admiração, de valorização, mas de crítica, de reprovação e, mais ainda, do desejo de que o mal realmente lhe sobreviesse. Diz aqui no verso 2 do Salmo 56, os meus inimigos me pressionam, os meus inimigos pressionam-me sem parar, pois atacam-me arrogantemente. Eu fico imaginando Davi, naquele momento em que estava na terra de Gate dos filisteus, tipo assim, aqueles homens falando, matou o nosso gigante Golias, agora veio buscar refúgio em nós, nos humilhou, agora quer se esconder no meio de nós, sabe? Aqueles que agora estão desdenhando, não só desdenhando, mas estão humilhando, estão agora se colocando numa posição de até desejo de vingança. Davi estava então realmente sendo um alvo da atitude de homens dos dois lados, tanto dos seus concidadãos, como no caso Saul e os seus soldados, e agora os moradores de Gate, da cidade e da terra dos filisteus. Davi estava então acuado. E tem hora que a gente vive assim. Para onde a gente se move, a gente encontra adversidade. Para onde a gente vai, a gente encontra problemas. As pessoas que muitas vezes que deveriam nos guardar, nos proteger e nos abençoar, como Saul em relação a Davi, desejam o mal, desejam o pior, desejam que a situação fique agravada. E não se pode esperar coisa boa daquele que não nos ama. Davi sabia que não era amado nem querido pelos filisteus, pelo vexame que ele provocou a eles, derrotando Golias. Ele não podia. Mas às vezes tem hora que a gente faz coisas que a gente nem espera, nem planeja. A Bíblia diz lá em Provérbios 17, em todo tempo ama o amigo e para angústia nasce o irmão. E tem hora que a gente só encontra refúgio em que menos nós esperamos. Davi estava numa situação crítica. E ele continua no Salmo 56, versículo 3. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas passou horrores na sua vida. Ele não pediu para ser ungido rei, foi escolha de Deus. Ele não pediu para ser realmente uma pessoa que passasse por tantos sofrimentos. Mas apesar de tudo isso, ele viveu extremos. A unção para ser rei e ao mesmo tempo viver como fugitivo, viver como alguém que se esconde pelas matas, pelas cavernas, a ponto de se colocar em risco indo para a terra dos seus inimigos. Então ele vivia acossado, vivia acuado, como diz no verso no Salmo 55, e tinha medo, tremor e temor, porém ele faz uma escolha. Quando eu sentir medo, eu vou confiar em Deus. O medo, meu querido, se você já deve ter passado por alguma experiência de medo, o medo é uma emoção. E o medo é reflexo de uma situação de insegurança. Quando você percebe que a sua segurança está comprometida, quando uma ameaça iminente está se aproximando, é natural que você tenha medo. O medo não é falta de fé. Deixa eu explicar. O medo não é falta de fé. O medo não é falta de confiança em Deus. O medo é uma reação natural e instintiva diante de um perigo iminente. É natural que a gente tenha medo. A questão toda é o que a gente vai fazer com medo.
com medo. A questão toda é como a gente vai agir diante do medo. O medo pode ser fundamentado, pode ser real ou pode ser fictício. Há pessoas que olham para uma barata e veem uma pantera. E há pessoas que olham para um leão e veem um gatinho. Como assim? Depende da percepção, depende do histórico, depende da situação. Davi, quando foi enfrentar Golias, escute bem, quando ele foi enfrentar Golias, todos os demais hebreus viam Golias como leão. Davi disse: quem é esse circunciso que se levanta contra Deus, contra o povo de Deus? Deus vai me dar vitória contra ele. Ou seja, para Davi, Golias não passava de alguém que estava já fadado a ser derrotado. Mas agora a situação é outra. Davi agora está num ambiente onde ele está desamparado fisicamente, está sem o seu povo, já que Saul o perseguia, e está no meio de um povo que não queria o bem dele, que eram os filisteus. Então ele ficou com medo. O que ele fez? Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. É isso que você tem que fazer. Quando o medo vier à sua mente, ao seu coração, então busca a Deus. Busca a Deus. E nós estamos vivendo numa época de medo. Agora já não é mais só a Covid que nos assusta, não é mais só o novo coronavírus que provoca inquietação, digamos, insegurança. São as consequências da quarentena, o desemprego, a falta de recursos, e agora tem um ingrediente a mais, que é a violência, que é a maldade do outro, que é as pessoas agirem contra o bem do próximo. Então, Davi estava num ambiente que o gerou, ou que gerou nele, essa sensação de medo e de pânico. Mas ele disse: quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Se você ler 1 João 4,18, diz que no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo, confie no amor de Deus. Confie na graça de Deus. Lembra que Davi falou no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confie no Senhor. Então Davi continua aqui no Salmo 56, no versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Como o Salmo é uma canção, a gente observa essa frase aqui como ela sendo colocada dentro de um contexto, dentro de um relato que ele faz da perseguição, de homens maus que desejam persegui-lo, destruí-lo. Então ele diz: olha, para aí, calma aí. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que pode ou o que poderá fazer-me o simples mortal? Ou seja, eu vou confiar em Deus. Eu vou depender de Deus. Eu vou fazer realmente o que Deus deseja, porque eu confio na palavra dele. Você pode ter confiado na palavra de homens genéricos, homens e mulheres, e pode ter se decepcionado. Mas confiando em Deus, jamais. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Davi fala aqui exatamente dessa percepção que ele tinha daquelas pessoas que escutavam a fala de Davi, distorciam a sua fala e ainda tramavam prejudicá-lo. Ou seja, até as palavras de Davi eram observadas, não só, digamos, a presença já era motivo de observação. Mas o que ele anda falando? E, de fato, hoje vivemos numa geração onde qualquer palavra que a gente fale é motivo de não só análise, mas de avaliação, de julgamento. Existe hoje, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, não só ao pé do ouvido do vizinho, como se fala por aí, mas o que a gente publica. Porque uma vez que você publica, se torna domínio público. Você é senhor das suas palavras enquanto elas estão em seus pensamentos, mas é escravo delas quando as publica. Mais ou menos assim, alguém já falou. Enquanto as suas palavras estão no seu pensamento, você as domina, porque estão lá no seu pensamento. Mas quando você publica, um abraço. Por quê?
porque agora se tornou domínio público. Então você vai responder pelas suas palavras, sejam elas boas ou ruins. E Davi está dizendo, eles distorcem a minha palavra. E aí no verso 6, conspiram, ficam à espera, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Não só as palavras, mas Davi estava sendo observado constantemente. Tipo assim, os filisteus. O que é que Davi estava querendo aqui conosco? Por que ele veio para cá, para a terra de Gate? Por que ele veio para o lugar onde aqui está esses moradores, ou estão os moradores inimigos dele? O que ele quer? Vamos observar. Então, não só as palavras, mas cada passo. A Bíblia diz que Jesus era vigiado o tempo todo. Constantemente Jesus era vigiado. Nas suas palavras, em suas atitudes, não davam descanso a Jesus. Mas Jesus permaneceu firme, porque ele tinha um propósito, tinha uma missão. Ele estava ali para ser realmente o pregador da palavra e o Filho de Deus que viria, ou que veio para ser morto na cruz por amor a você, por amor a mim, a todos nós. Ele não abriu mão desse ministério, apesar de toda a oposição que ele enfrentou. Davi estava ali numa situação muito crítica. Muito crítica. E se ele não estivesse atento, confiando em Deus, qualquer atitude dele poderia ser interpretada como algo perverso, como algo motivo de condenação e até mesmo de expulsão, no mínimo, e no máximo a morte. Davi estava num momento muito crítico. E aí diz no verso 7 do Salmo 40, ou melhor, 56. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Aqui é uma questão do desabafo de alguém que está vivendo acossado, acuado, sendo perseguido, e diz, Deus, eu não tenho forças. Só o Senhor pode agir contra essas pessoas. Ele registra aqui ainda no Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? E aqui é interessante. Eu vou usar uma expressão que talvez você nunca tenha ouvido. Lacrimatório. Alguns dizem que é assim a expressão. Lacrimatório. Lacrimatório, alguns dizem, era um pequeno frasco. Onde as pessoas choravam e então recolhiam as suas lágrimas naquele odre de vidro, né? Vamos supor, transparente, translúcido. Então eles guardavam, e eu me lembro que no Novo Testamento havia as mulheres carpideiras. As mulheres carpideiras eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos velórios. Então morria alguém, então essas mulheres eram contratadas e choravam ali durante determinado período de tempo. E após aquele período de choro e de lamento, elas apresentavam aos seus contratados, né, aos seus contratantes, melhor dizendo, olha só, olha quanto eu chorei. Tipo assim, olha só, então eu quero o meu valor. Era assim que havia essa função das mulheres carpideiras. Mas no Velho Testamento, o lacrimatório, esse frasco de vidro, de alguma forma, as pessoas em seu drama, em sua dor, em seu sofrimento, choravam diante de Deus. E elas acreditavam que recolhendo essas lágrimas, esses odres, estavam dando dimensão à sua dor, ao seu sofrimento. E Davi faz uso dessa prática. Veja, Senhor, o quanto eu tenho chorado. Veja, Senhor, as minhas lágrimas. Veja o quanto eu tenho sofrido nesse lugar. De fato, quantas vezes, quem já viu você chorando? Quantos já viram você sofrendo? Pais que choram pelos seus filhos, filhos que choram por seus pais, maridos que choram por suas esposas, esposas que choram pelos seus maridos, famílias ou parentes que choram pelos seus familiares. Então, Deus está vendo cada lágrima. Não é em vão cada lágrima que você tem derramado realmente diante do sofrimento, seja dos outros ou seus. Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus está vendo as suas lágrimas e no momento certo Ele vai enxugá-las. Talvez a situação seja de sofrimento,
de dor, de fazer você chorar. Alguns dizem que as lágrimas são as dores da alma. Pode ser, e de fato elas são. Mas o importante é você chorar na presença de Deus, como fez Davi. O verso 9 do Salmo 56, Davi disse: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Davi sabia que Deus estava com ele, mas os seus inimigos não. Deus sabe que você crê nele, mas será que os outros sabem? Deus sabe que você confia nele, mas será que a sua família sabe? Deus sabe que você está com ele e ele com você, mas será que as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, os seus amigos das redes sociais sabem? Davi estava dizendo: quando os meus inimigos retrocederão, quando eu clamar por socorro, com isso saberei que Deus está a meu favor. Davi sabia, mas ele precisava de uma evidência. Sabe aquela questão de: Senhor, eu não vejo o Senhor agir. Então eu quero colocar aqui realmente um pedido, que o Senhor prove para mim que o Senhor está do meu lado. Deus não precisa provar, até porque a fé não é uma questão de ver, é de crer. No Salmo 34, também escrito por Davi, ele diz o seguinte no versículo 7, no versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Esse provar não é colocar em dúvida o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus. Mas experimentem, vejam o quanto o Senhor é bom. E Davi queria ver realmente o cuidado, a bondade de Deus na vida dele, principalmente naquele momento tão difícil da sua existência. E ele continua, aí ele coloca um segundo refrão no Salmo 56. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Ou seja, ele repete o que havia colocado no versículo 4, só agregando ou fazendo uma pequena alteração. Confio em Deus, cuja palavra louvo. E no versículo 4 ele tinha dito: confio em Deus, em cuja palavra louvo. Então, Davi, eu quero louvar ao Senhor e a palavra dele. Como é que se louva a palavra? Louvar a palavra é reconhecer o poder da palavra de Deus. Louvar a palavra é reconhecer que as promessas de Deus são verdadeiras. Louvar o Senhor e dizer: Deus, eu dependo e confio em Ti, eu quero realmente confiar no Senhor. No verso 11 do Salmo 56, Davi disse: cumprirei os meus votos que Te fiz, ó Deus. A Ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Aqui é muito interessante. Na hora do sufoco, a gente clama a Deus. A questão toda é depois dele, depois do sufoco, a gente continua confiando em Deus. É natural, como já disse antes, na hora da tempestade, a gente buscar a Deus. E quando a bonança chega, a gente continua confiando em Deus. Nessa quarentena, quantas pessoas têm lido a Bíblia, feito cultos em casa, têm clamado, têm suplicado, têm orado, têm compartilhado a palavra? Quero ver depois da bonança, ou melhor, depois da quarentena, quando a bonança chegar, quando o isolamento terminar, depois que sairmos dessa arca chamada quarentena, a pergunta é: vamos continuar com esse vigor, com esta fé, com esse fervor, com essa dinâmica de comunicar a palavra? Essa é a grande questão. Você pode ter feito compromissos com Deus. Agora, depois que a bonança chegar, você tem que se dispor realmente a permanecer. Não é uma questão de, em caso de incêndio, quebre o vidro e depois do incêndio esqueça quem te ajudou. É você clamar a Deus enquanto a quarentena está acontecendo, enquanto os riscos de Covid ainda permanecem, mas depois de tudo passar, e vai passar em nome de Jesus, que você permaneça fiel ao Senhor, cumprindo a palavra que você falou diante do Senhor. O verso final do Salmo 53, 56, digo, o verso 13 diz assim: pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Davi está falando aqui da gratidão, porque o Salmo expressa
uma experiência, uma vivência que Davi teve. Então, ele não escreveu o salmo enquanto estava lá, ali no meio do sofrimento, mas passada a situação, ele compôs esse salmo, podemos imaginar, para expressar não só como foi essa difícil experiência de estar numa terra dos seus inimigos em função de que alguém que dele esperava por cuidado e proteção desejava o seu mal. Passada essa crise, então ele escreve esse salmo. E aí ele diz assim: eu vou agradecer a Deus, eu vou louvar a Deus. O Senhor me livrou da morte de Saul, da morte dos filisteus. Me livrou da morte desejada por Saul, desejada pelos filisteus. E ele também me livrou de tropeçar. Tropeçar aqui não é, dar um tropicão, como alguns dizem, né? Eu bati numa pedra e caí, eu tropecei. Não. Aqui de cair, de fracassar, de passar por uma derrocada. O Senhor me livrou disso. O Senhor me livrou. E então eu quero andar na presença de Deus, diz o texto, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Vai passar a quarentena. E que quando você tiver a devida condição de voltar aos estudos, voltar ao trabalho, ter uma nova atividade, que você diga: eu passei por tudo isso, o Senhor ouviu, o Senhor me livrou e eu quero andar para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, que você permaneça fiel na presença do Senhor, fazendo a vontade dele, andando na luz, que é o próprio Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Amém.